Fala pessoal, a gente está continuando aqui a nossa série de aulas sobre notação científica e nessa aula a gente vai continuar a aula anterior sobre transformar um número em notação científica ou mesmo a notação científica em um número. Tanto fazer o processo de ida quanto o processo de volta, né? Ou de conversão ou de transformação de número para notação, de notação para número. Na primeira parte dessa aula, ou desse assunto, né, de notação, vocês viram notações científicas com expoentes positivos. Como vocês podem ver aqui no destaque em negrito, né, a gente viu a situação de expoente positivo, que basicamente representam números maiores que 1. Já nessa segunda parte desse estudo, a gente vai ver com expoentes negativos, ou seja, representando números pequenos, números menores que 1. Ok, pessoal? Então, basicamente, vocês vão estar vendo essa situação que vocês podem ver, inclusive, representada aqui abaixo, ó, com o 0,35, um número menor do que 1, sendo representado no formato de notação científica. Então, pegando outros exemplos aqui para explicar para vocês, bora lá praticar um pouco. Por exemplo, temos lá o número 0,00015 e queremos transformar esse número em notação científica. Já colocamos aqui vezes a base de 10, né? E observem esse número. Para esse número vir para o lugar do A ou da mantissa, ele tem que ser um valor que está igual a 1 ou está entre 1 e 10. Ok, pessoal? Esteja entre 1 e 10, ou igual a 1. Para ele estar aqui no lugar da mantissa, né, que é onde tem a letra A, como vocês podem observar. Para que isso ocorra, esse número desse jeito que está aqui, não dá para colocar lá. A gente vai ter que movimentar a vírgula. E num número como esse, menor do que 1, basicamente a gente vai movimentar a vírgula em direção à direita. Em direção à direita. E o que vai acontecer aqui? Se a gente dá um primeiro movimento, um primeiro pulo, ainda assim, esse número não dá para colocar lá no lugar do A. Se a gente dá um segundo pulo, também não. Terceiro pulo, também não. Mas se dá um quarto pulo, ó, já percebam que ficou 1,5. 1,5 está entre 1 e 10. Então, colocamos aqui 1,5. E vemos quantas vezes a gente movimentou a vírgula. 1, 2, 3, 4. 4 vezes movimentamos a vírgula. Como esse é um número menor do que 1, então o expoente vai ficar negativo, menos 4. Lembrem, né, do que a gente viu aqui. Ó. Deixa eu só subir aqui. Expoente negativo representa um número pequeno, um número menor que 1. Já se representamos um número maior que 1, ele é um expoente positivo. Ok, pessoal? Aí, voltando aqui, observem, né? Transformamos o 0,00015 em notação científica. E como é que a gente faz para transformar isso novamente no número? A gente pode fazer de duas formas diferentes. Vou mostrar aqui para vocês as duas formas que a gente pode fazer. Uma forma vai ser simplesmente movimentando a vírgula, tá certo? E a outra forma vai ser calculando. Movimentando a vírgula, vocês têm aqui, ó, expoente negativo. Então, se o expoente está negativo, movimentando a vírgula vai ser o seguinte: vocês vão colocar aqui o 15. Obviamente, vocês sabem que na notação aqui tem uma vírgula entre o 1 e o 5. Quando está expoente negativo, significa que para transformar notação para o número que originou essa notação ou que origina ela, vocês vão movimentar a vírgula para a esquerda, da direita para a esquerda. Vai ser a movimentação que vocês vão fazer. Então, se ela está aí, e aqui temos menos 4, ou seja, 4,
Então, vamos dar 4 pulos. 1, 2, 3, 4. E coloca a vírgula. E agora, nos espaços vazios, a gente coloca os zeros. 0 aqui, 0, 0, 0. Observem que voltou ao número original. Aí, essa é a primeira forma, né? Movendo a vírgula. Movendo a vírgula. É a primeira forma da gente resolver, né? A conversão de uma anotação para o seu número. Primeira forma aqui, ó. Movendo a vírgula. E a segunda forma vai ser calculando. Como assim calculando, professor? Basicamente, primeira coisa, temos aqui a nossa anotação, vezes 10 elevado a menos 4. Como vocês sabem, e já viram na aula de entendendo as potências de base 10, essa potência aqui de base 10 elevada a menos 4, ela basicamente significa, quando a gente aplica a propriedade de potências ou potenciações, ela vira 1 sobre 10 elevado a 4, que na verdade é 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ok, pessoal? Basicamente é isso daqui. Ou também, ó, vai virar 1 sobre 1, 0, 0, 0, 0. Ou seja, vezes 10.000. Porque 10 elevado a 4 é 1 seguido de 4 zeros. E quando vocês vão dividir isso daí, vai dar basicamente, dividindo 1 dividido pelo número de baixo, vai dar 0,0001. Aqui temos, ó, 4 algarismos depois da vírgula, ou também 4 zeros, como vocês queiram preferir, né? A forma de representar. Então, temos esse valor aí. Significando o seguinte, voltamos aqui para a notação, transformamos a potência de base 10 em um número decimal, que é esse daqui, como vocês podem ver, e voltamos aqui, 1,5 vezes 0,0001. E vamos fazer a multiplicação. Lembrando que essa é a segunda forma de fazer, tá certo, pessoal? Tem a primeira forma que eu considero mais fácil e mais simples, que é só movimentando a vírgula, e tem essa segunda forma que é calculando, colocando a mão na massa, né? Arregaçando as mangas. Então, vocês têm aí, ó, 0,0001 vezes 1,5. Vamos fazer a multiplicação. Fazendo a multiplicação aqui, vocês têm, em cima, a gente tem 4 casas decimais, 4 CDs, e embaixo a gente tem 1 CD. Ao todo, a gente tem 5 CDs, ou 5 casas decimais. Isso daí vejam as aulas, né, sobre operações com números decimais. Aí, bora lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes cada um desses zeros, temos 4 zeros, então vai dar 0, 0, 0, 0. E 1 vezes 1, 1. 1 vezes os 4 zeros aqui, ó, 0, 0, 0 e 0. Somou, 0 desce, 0 desce, 0 desce, 0 desce, 1 e 5. Aí agora, contamos aqui 5 casas decimais, então da direita para a esquerda, vamos movimentar a vírgula que está aqui 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E vírgula aqui. Ou seja, a resposta vai ser 0,00015. E quando a gente vai lá para cima, observem, ó, que temos a mesma resposta. 0,00015
seja movimentando a vírgula, seja fazendo a operação. Voltamos ao número original. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, pessoal, para auxiliar vocês aí, tá certo? Bora lá para outro exemplo. Um exemplo curtinho, simples, que temos aqui, ó, 0,034. Para converter esse número em notação científica e depois desconvertê-lo novamente, né? Então, basicamente, vocês têm aí, ó, 0,034. Temos a vírgula entre os dois zeros. Esse número, do jeito que está, não pode ser colocado no lugar do A. Então, a gente vai mover essa vírgula, vai mover ela do lugar que ela está para a direita, da esquerda para a direita. Então, vamos, ó, 1, 2, 3,4. Movimentamos 1, 2 vezes, e como é um número menor do que 1, então, ó, menos 2. E quando a gente vai fazer aqui, movimentando a vírgula de volta, como está negativo, vocês sabem, vamos mover a vírgula da direita para a esquerda. Então, temos lá o 34 e a vírgula está aqui, e o expoente é menos 2, ou 2. Então, vamos movimentar duas vezes. 1, 2, 0, 0. Ou seja, o número voltou a ser o que era, 0,034. Essa é a forma de fazer movendo a vírgula. Já a forma de fazer calculando, 3,4 vezes 10 elevado a menos 2 vai dar, basicamente, pessoal, 0,01. Então, aqui, ó, 0,01 é a nossa potência de base 10, né, elevada a menos 2. Aí, quando a gente vai fazer essa operação aí, temos o seguinte, 0,01 vezes 3,0. Duas casas decimais em cima, uma casa decimal embaixo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Somou, deixa eu baixar aqui, 4, 3, 0, 0. Tem três casas decimais em cima, então 1, 2, 3. Resultado, 0,034. Quando a gente vai lá para cima, ó, percebam, o número original, o método de mover a vírgula, o método de calcular. Lembrando que sempre que vocês tiverem a notação científica com expoente negativo, quando vocês vão transformar no número original, a vírgula vai da direita para a esquerda. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês nessa aula. Copiem os exemplos, pratiquem também, né? Procurem aí diversas listas de exercícios, né, de notação científica para estar praticando. Na matemática é essencial a prática diária, prática semanal, prática mensal, para que vocês aprendam, né, e fortaleçam o entendimento sobre cada novo assunto estudado ou cada novo assunto, né, revisado também. No demais, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que essas aulas estejam sendo uma bênção para vocês e que Deus abençoe os estudos, a formação, e a vida e a família de vocês, pessoal. Desde já, até a próxima aula, se Deus permitir.